O mundo da animação está pegando fogo com tanto desenho massa que tá pra sair. Mas você conhece todos os filmes de animação incríveis que estão sendo feitos e logo logo vão sair? Se você não vive debaixo de uma pedra, deve ter percebido que uma certa animação sobre um trio de cantores de K-pop dominou a mente da internet de um jeito completamente absurdo. A Netflix já chamou o filme de Nosso Próprio Frozen. E cara, não é que faz sentido? E com esse sucesso todo, obviamente vem a pergunta: quando é que tem mais? Transformar um sucesso em franquia é a escolha lógica quando algo é tão grande assim. E o primeiro filme deixa muitas perguntas no ar. Será que o Gino morreu mesmo? Muita gente acha que ele teve a alma levada até os 10 infernos para ser julgado por 49 dias pelos reis do submundo, para aí sim ver se vai valer a pena ser revivido ou não. Outra teoria rolando muito forte pela internet é sobre os pais da Rumi. Sério, se tem uma história que merecemos saber mais, é sobre isso. Como que uma caçadora de demônios se envolve com um deles a ponto de terem uma filha juntos? E a Celine, hein? Você também notou um cheiro estranho naquela história dela? Quem sabe uma sequência possa nos mostrar como a colega de palco da mãe da Rumi está escondendo o jogo da nossa protagonista do cabelo roxo favorita. Não diria que ela seria uma vilã, mas com certeza poderia ser vista dessa forma pelas Huntrix, graças ao segredo que ela esconde. Esquecer de Gima, que não só pode retornar, mas pode retornar da pior forma possível, possuindo o corpo físico do Gino. Pois é, o bichão também não morreu exatamente, e foi parar no que a mitologia coreana chama de Joseon, que é onde Gino está sendo julgado. E se ao descobrir que Gino poderá voltar à vida com uma condição de ser uma boa pessoa e para evitar a sua própria punição, são muitas perguntas a serem respondidas. Então, prepara sua pipoca, assine o canal, pois hoje vamos conhecer todas as teorias dos filmes de animação que estão sendo feitos agora no canal Planeta Teen. Um dos filmes que estão em produção e muita gente nem percebeu é Dogman 2. O primeiro longa misturou elementos de diferentes volumes, trazendo principalmente a relação de Peter com o pai negligente, Crud, apresentada em um conto de dois gatinhos. A continuação deve seguir exatamente desse ponto, com Peter preso, o que também acontece no filme anterior, e claro, dando um jeito de escapar mais uma vez na cadeia destinada aos gatos. No final do primeiro longa, a terceiro livro, vemos Peter começando a aceitar o pequeno Peter do jeito que ele é, sem forçá-lo a seguir pelo caminho do mal. Só que no livro, o Homem-Cão e o Super Gatinho, ele volta a insistir nisso, tentando convencer o filhote de que ser seu clone significa ser tão mal quanto ele. Esse detalhe é crucial para o arco do personagem, porque escancara a ironia. Se o clone é idêntico ao original e pequeno Peter não sente nenhuma inclinação para a maldade, isso pode significar que Peter também tem bondade dentro de si, apenas soterrada pelas dores do passado. Na infância, Peter foi um escoteiro exemplar, colecionando prêmios por boas ações. Tudo começou a mudar quando Pig, Crunk e Bub o traíram durante uma missão, evento mostrado no livro O Senhor das Pulgas. Esse foi o primeiro rastro de mágoa, porque o verdadeiro estopim veio depois, com algo tão forte que levou a se fechar completamente. E no futuro, repetir com os outros a mesma crueldade que fizeram com ele. É por isso que a sequência deve apresentar justamente esse trio de vilões, conhecido como os Pulgas. Entre eles, o mais marcante é Pig, o porco sem escrúpulos que se tornou um dos antagonistas mais queridos pelos fãs. Ele é capaz até de criar robôs gigantescos para destruir a cidade e espalhar o caos. E a chegada dele abre espaço para algo que sempre empolga, a união de Dogman e Peter contra o inimigo em comum. Você está empolgado para esse filme? Essa história seria linda de se ver animada, hein? Então manda a hashtag Dogman2 nos comentários pra gente hypar junto. Imagina só guerreiras do K-pop realmente ganhando uma versão em live action. Seria basicamente a mesma história que vimos na animação, só que com atrizes de verdade dando a vida a Rumi, Zoe e Mira. E a todo o universo cheio de demônios, rituais e batalhas musicais. Mas não dá pra negar que soa bem estranho pensar nisso, já que o anime acabou de ser lançado e ainda nem deu tempo do público digerir a primeira versão. A questão é, será que os efeitos especiais de um filme live action teriam o mesmo charme que a animação entregou? Com todas aquelas cores vibrantes e cenas que parecem saídas de um videoclipe de K-pop misturado com fantasia? Para funcionar, a verdade é que esse live action teria que seguir um estilo muito específico, algo na linha de Scott Pilgrim contra o mundo, que é provavelmente o exemplo mais próximo do que já vimos de um live action com alma de anime. Se fosse feito nesse mesmo tom, significaria exagero estilizado com humor e lutas coreografadas que parecem clipes.
até daria certo. Mas se tentassem puxar pro realismo, a chance de perder toda a identidade é gigante. Aí fica a dúvida, será que vale a pena transformar algo tão novo e único em uma versão que pode não ter a mesma energia? Se a Pixar decidir mesmo fazer Divertidamente 3, tem um caminho que parece inevitável. Riley finalmente virando adulta. Já pensou nela com uns 20 e poucos anos, tentando entender o caos que é a vida? E, melhor ainda, percebendo que nenhum adulto realmente sabe de porcaria nenhuma. E aí entra um monte de dilemas novos que simplesmente não existiam quando ela era criança ou adolescente. Estamos falando de carteira de motorista, faculdade, boletos, um estágio que paga mal e talvez até o primeiro amor de verdade, aquele que bagunça tudo por dentro. Diante desse pacote completo de responsabilidades da vida adulta, faz total sentido imaginar que a nova emoção surgiria para lidar com isso. E essa emoção é a responsabilidade. Mas calma, não imagina ela como uma tia chata da RH. Ela pode até parecer meio rígida no começo, mas é porque ela precisa manter as coisas nos trilhos, principalmente quando a ansiedade e o medo começam a surtar. E olha só como isso pode ser legal. A responsabilidade estaria em um conflito constante com o constrangimento, que só quer viver em paz sem passar vergonha, e o tédio, que prefere ficar de boa sem fazer nada. Só que agora a Riley tem decisões sérias nas mãos, e não dá pra brincar de depois eu penso nisso. No fim das contas, essa emoção nova seria tipo aquele adulto que existe dentro de todo mundo e que começa a gritar quando percebe que a geladeira tá vazia ou que o prazo do TCC é amanhã. Já sabe, né? A melhor forma de se manter informado sobre seus filmes favoritos é assinando o canal. Clica aí no botãozinho vermelho de se inscrever. Claro que não podíamos fazer esse vídeo e não falar nela, não é? Não temos noção de quando vai sair mais uma temporada de Bluey, pois o criador do desenho, Joe Bruhn, disse que não tem mais vontade de escrever novas temporadas e que o episódio A Placa é considerado por ele a sua despedida do desenho. Só que graças a Deus as coisas mudaram na cabeça dele e ele acabou escrevendo um filme inteiro de Bluey. E olha, as chances são grandes dele ter vontade de voltar a escrever mais episódios da nossa cachorrinha azul. Voltando a falar de Divertidamente 3, tem um detalhe cortado do primeiro filme que é muito legal. Nos primeiros conceitos para o filme original, havia uma ideia de um vilão visível que dificulta a vida da Riley. O personagem Melancolia foi inicialmente criado para existir como as outras emoções, um membro da equipe do controle emocional da Riley, mas com seu propósito tendo a função oposta da alegria. Ele faria Riley se sentir infeliz ou mal com a sua situação, e vemos muito da sua influência no primeiro filme. Embora não tenha sido uma forma física como outros personagens, em vez de uma emoção vestida de terno e banhada em tons de cinza, ele se tornou uma força sombria com uma escuridão iminente sobre o centro de controle. A influência mais relevante da melancolia no filme ocorre perto do final, depois que Riley foge de casa e embarca no ônibus para Minnesota. Quando a raiva e as outras emoções tentam impedir Riley de fugir, o painel de controle fica escuro, impedindo-as de se conectarem com ela e influenciarem suas ações. Supostamente, a melancolia é responsável por essa reviravolta, intensificando os sentimentos negativos da Riley e fazendo com que ela se desconecte de suas outras emoções. Como a ansiedade é a principal rival da sequência, melancolia não teve oportunidade de aparecer. No entanto, muitos locais na mente da Riley perderam sua luz e cor, incluindo a Terra da Imaginação. Melancolia pode ter ficado escondida, lentamente tomando conta de outras áreas da mente da Riley, enquanto a situação no centro de controle se tornava mais precária. Ela poderia ter sua chance de atacar se a alegria não tivesse salvado a Riley de seu ataque de pânico. Se ela aparecer no terceiro filme, seu personagem teria esperado muitos anos pelo momento perfeito para se revelar.